Amados irmãos, queremos nesta noite partilhar com vocês a introdução da lição do segundo trimestre, que está tratando do tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Após de termos vivido uma lição do primeiro trimestre em que falou sobre a raça humana, origem e queda e redenção, nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus acerca dessa lição. Antes de ministrarmos, gostaríamos de fazer uma oração para a abertura desse trabalho. Amado e eterno Deus, queremos te agradecer, Deus, por esta rica e poderosa, ó Deus, palavra que o Senhor nos dá e a oportunidade, Deus, de podermos, ó Deus querido, como seu instrumento nas suas mãos, servos, ó Deus querido, a fazer, Senhor da glória, este trabalho. Venha abençoar, Deus, dando-nos sabedoria, abre-nos, Senhor, a porta da palavra e abençoe aqueles que estarão ouvindo, Deus, a sua palavra, confortando, consolando os corações e enriquecendo através do conhecimento pela palavra. Assim eu te peço, Deus, as suas bênçãos, te agradecendo em nome de Jesus. Primeira lição em questão, a qual nós estaremos estudando desse trimestre, fala Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, é o assunto desta lição. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação, trata-se de uma saudação cristã em que o pastor notifica a graça, misericórdia, o amor e a paz que Deus, nosso Pai, proporciona na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está ministrando à igreja uma abertura de saudação, através dessa saudação, ele está dizendo à igreja, através dessas palavras, graça e paz, o poder de Deus, a misericórdia, o seu grande amor. E nada melhor do que começar um trimestre ouvindo assim, sobre esta palavra vinda de Deus para os nossos corações. Verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Tinha por objetivo manifestar aos novos cristãos o diferente estilo de vida através do processo da regeneração, destacando a paz entre os irmãos pelo plano da redenção de ambos na salvação em Cristo Jesus. Deus, pela carta escrita pelo apóstolo Paulo, quer que nós entendamos que precisamos de ter uma vida nova, uma vida diferenciada. Não podemos ter o mesmo estilo de vida que o mundo tem. Ao mesmo tempo, entendendo que a harmonia, a paz e a alegria de vivermos no Senhor provém de Cristo, em que Deus é que opera em nossos corações este seu poder. Leitura em classe está no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que é a saudação, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7, diz o seguinte, a leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos
que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E ele e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varão. Essa passagem está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, mostrando a circunstância da terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele passa por Éfeso. Nós vamos chegar mais lá na frente. Porém, temos por objetivo da nossa lição mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. A introdução, a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Momento histórico dessa epístola, O primeiro tópico vai falar da autoria e a data. A autoria, no caso, trata-se do apóstolo Paulo, escritor da epístola aos Efésios. O apóstolo Paulo, o seu nome era Saulo em hebraico, que quer dizer solicitado. Está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 3 a 5, em que chamava-se Saulo antes da sua conversão. Após a sua conversão, ele passa a ser chamado por Paulo, que significa pequeno, pequeno. O primeiro tópico falando da autoria, então temos aí o autor, escritor dessa epístola, que é o nosso irmão, o apóstolo Paulo. Aqui o comentarista ressalta, que o significado solicitado provavelmente em homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Paulo, nascido na cidade de Tarso da Cilícia e criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, foi um fariseu zeloso, da tribo de Benjamim. Fariseu zeloso.
pessoa que aprendeu a palavra e ensinava naquilo que fora ensinado conforme os costumes da época. Porém, quando ele teve o encontro com o Senhor, e o encontro está registrado, né, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 5, né, em que o Senhor encontra com ele em um esplendor de luz, em uma tarde, quando ele saía de Jerusalém a caminho de Damasco para encontrar com o povo, perseguir o povo, trazer o povo manietado a Jerusalém daqueles que serviam a Cristo. O Senhor se manifesta a ele naquele clarão de luz e aqueles que estavam seguindo ele ouviram a voz, só não viu ninguém. Mas o próprio Senhor chamando pelo seu próprio nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o autor dessa epístola é o nosso irmão apóstolo Paulo. Segundo ponto do primeiro tópico, vai falar assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Pedro, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Tem aqui a referência na revista Romanos capítulo 11, versículo 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está aqui reivindicando, né, o seu apostolado mediante o chamado de Cristo na sua vida. O terceiro ponto desse primeiro tópico trata de uma epístola da prisão, onde fora escrito, já no final do seu ministério, Paulo, agora em Roma, preso, ele começa a escrever cartas. E uma delas ele escreve para os irmãos da cidade de Éfeso. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo, Efésios capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, Efésios capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, Efésios capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Ele estava preso, mas ali ele ainda propagava o nome do Senhor aos irmãos nas igrejas. Por essa razão, a epístola integra o rol das epístolas da prisão, que são elas: a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Quarto ponto do primeiro tópico: a data aproximada. Não tem como dizer uma data exata mediante os acontecimentos e devido à distância longa dos tempos, mas dando aquela abrangência de margem de erros, né? A data prevista para esta epístola está aproximadamente nos anos de 61 a 62 depois de Cristo, né? A partir dessa premissa em que
Paulo estava preso já, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, preso em Roma, né, pelo período de 2 anos, em prisão, ele começa a escrever. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, né? O obreiro, o cooperador que carregava essa epístola nas congregações, lendo-a, fortalecendo a fé dos irmãos, né? Segundo tópico, vai falar agora, tratar dos destinatários. Precisamos comentar isto de forma lida, porque é bastante trechos que tira-se da história. E o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, que está comentando nesse trimestre, e ele, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus, Missão, Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Faz um comentário bastante profundo já na própria lição. Então, lendo o primeiro ponto, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármores, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre os homens e animais. Foi o cenário em que os governantes usaram aqueles espaço na cidade para poder se divertirem com as perseguições dos irmãos naquelas arenas. A cidade de Éfeso tinha esses estádios, né, e arenas. A religiosidade, segundo ponto do segundo tópico, a religiosidade em Efésios. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, a religiosidade da cidade de Éfeso quem predominava era ali a Diana, né, deusa da fertilidade, e o templo construído a ela, né, muito suntuoso, e tinha como mercadorias, vendas, nichos de prata, né, aonde vendiam ali as suas idolatrias. Chega Paulo nessa cidade e começa a pregar o evangelho, a falar do grande amor de Deus. Há um choque. E o povo
ouve isto, né? O povo agora começa a ouvir esta nova mensagem, né? Este era o povo desta cidade e tinha esta cultura. Terceiro ponto, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está registrado em Atos, no capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, da qual a leitura que nós fizemos, né? Os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Paulo, ele dava prioridade nas suas pregações, nas cidades que ele ia, aos judeus. Sempre começava a pregar nas cidades, primeiro nas sinagogas. Mas os judeus viraram-lhe as costas e após 3 meses de pregação naquela cidade, ele sai para agora pregar para os gentios. E os gentios se convertem e aceitam ao Evangelho de Cristo. Como alguns judeus resistiram, o Evangelho voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de tiranos. Está registrado em Atos 19, versículo 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Registro este em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E segundo Irineu, por meados de 130 a 202 depois de Cristo, anos depois de Cristo, bispo grego do 1º século. O apóstolo João também liderou esta igreja. Quarto ponto do segundo tópico, falando ainda sobre os destinatários, a saudação às epístolas. Saudações às epístolas. A saudação epistolar é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz. Efésios capítulo 1, versículo 2, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Quero abrir neste ponto, quero abrir um leque acerca da saudação à igreja e o cuidado que nós precisamos de ter em relação à saudação, porque notifica o poder de Deus. Atos 28:30, escrita provavelmente entre
saudação com a letra H, começa com a letra H, do verbo haver. A paz do Senhor Jesus, né? Quando o próprio Senhor ensina em Lucas capítulo 10, no versículo 5 e 6, Jesus envia os discípulos de 2 em 2 às casas e orienta-lhes que saudassem com a paz do Senhor. E muitos nos dias de hoje, segurando nesta palavra da ministração apostólica, graça e paz, né, simplificando uma saudação que é demonstração de poder. É uma demonstração de poder. Não tem nada contra. Qualquer um pode saudar da maneira que quiser. Porém, quando você estiver saudando uma pessoa, demonstra o poder de Deus na sua própria vida, né? Mediante a graça e a paz. Quando, na orientação de Jesus, as pessoas chegassem no lugar e não tivessem a paz, que é verbo haver, ela retornaria para a própria pessoa. A mesma coisa nós nos dias de hoje. Nós passamos pelas ruas, né? O ímpio desdenha, criticando, mas nós, como cristãos, deve ser prazeroso essa saudação, né? Não precisa ter essa timidez. Precisamos notificar e informar através da nossa saudação o poder, a graça e a paz que há em nossa vida mediante a pessoa de Jesus Cristo. Terceiro tópico, propósito e mensagem. Primeiro ponto, propósito. Em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 17, diz o seguinte: pelo que ouvindo, eu também a fé entre vós, há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Propósito, né? Através da oração do apóstolo Paulo, ansiava que seus leitores crescessem na fé, no amor, na sabedoria, na revelação do Pai da glória. Ele almejava profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, procurava fortalecer-lhe a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo. Efésios capítulo 3, versículo de 10 a 12. A igreja, Efésios capítulo 1, versículo de 22 e 23. E a cada crente, Efésios capítulo 1, versículo 15 a 21. São os propósitos. O segundo ponto fala sobre a mensagem. A mensagem dos dois principais temas
Primeiro, como somos redimidos por Deus. Segundo, como nós, os redimidos, devemos viver, né? Posso aí adiantar vocês que estarão estudando ao longo do trimestre das 13 lições todos esses pontos de forma detalhada e poderão estar tirando dúvidas, perguntas, esclareçam isto, não fique em dúvida. Então podemos concluir, para nós terminarmos, já estamos terminando nosso tempo, a conclusão, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, Efésios capítulo 1, 22, e a batalhar contra as forças das trevas. Que Deus possa nos abençoar, né? Que essa introdução ao segundo trimestre, esta primeira lição, possa ter aberto aí caminhos para que todos venham ter entendimento de como foi o começo, as origens. E é importante ressaltar, né, na saudação, né, e nas bem-aventuranças da salvação que ali é ensinada. Que Deus abençoe. Agradeço aqui a nossa oportunidade, agradecendo o nosso dirigente, né, pastor Aleilton, e a equipe que está, né, também na direção da Escola Bíblica Dominical local, nosso presbítero Itamar e a equipe. Deus abençoe. Nosso irmão presbítero Domingo também, que está aí nos auxiliando nesse trabalho. Deus abençoe a todo o povo de Deus. Agradecendo a oportunidade, orando ao Senhor Deus, que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações, que ao longo desse trimestre o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nos esclarecendo acerca do seu plano de salvação para cada um de nós. Te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém.